Neste exato momento, enquanto você lê estas palavras, um gigante invisível está salvando sua vida. A cada segundo que passa, a cada respiração que você toma, a cada batida do seu coração. Você não pode vê-lo, você não pode senti-lo, mas sem ele, você simplesmente não existiria. Este gigante tem 318 vezes a massa da Terra. Ele orbita o Sol a uma distância de 778 milhões de quilômetros. E durante bilhões de anos, os cientistas acreditaram que conheciam seu papel: protetor, guardião, salvador da vida na Terra. Mas em 2011, um grupo de astrofísicos da Universidade de Princeton descobriu algo perturbador. Algo que mudou completamente nossa compreensão do sistema solar. Júpiter não é apenas um protetor. Júpiter é um assassino. Imagine uma cena. Você está flutuando no espaço, observando nosso sistema solar de cima. Você vê 8 planetas orbitando o Sol em harmonia perfeita. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Depois um enorme vazio. E então Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Tudo parece equilibrado. Tudo parece ter sido sempre assim. Agora rebobine 4 bilhões e meio de anos. Volte ao nascimento do sistema solar. O que você vê agora é completamente diferente. Onde deveria haver vazio entre Marte e Júpiter, você vê planetas. Dezenas deles. Mundos do tamanho da Terra. Alguns maiores. Planetas rochosos como oceanos. Planetas com atmosferas densas. Planetas que poderiam ter abrigado vida. E então você vê Júpiter se mover, lentamente, inexoravelmente, como um predador cósmico. E um por um, esses planetas desaparecem. Esta não é uma teoria da conspiração. Esta é a conclusão de 15 anos de pesquisa rigorosa. Esta é a descoberta que emergiu de simulações computacionais executadas nos supercomputadores mais poderosos do planeta. Esta é a verdade que apareceu quando cientistas do Instituto de Tecnologia da Califórnia, da Universidade de Princeton e do Observatório de París combinaron dados de millares de exoplanetas descobertos pelo telescopio Kepler. O nome desta descoberta é Grand TAC, a Grande Virada, e ela conta uma história sobre migração planetária, sobre destruição em massa, sobre como o maior planeta do nosso sistema solar quase destruiu a possibilidade de vida na Terra antes mesmo dela começar. E sobre como, paradoxalmente, essa mesma destruição pode ter sido exatamente o que tornou nossa existência possível. Durante décadas, os astrónomos olharam para a configuração dos planetas e pensaram: isso é normal. Planetas rochosos pequenos perto do Sol. Gigantes gasosos longe do Sol. Faz sentido, certo? Planetas rochosos se forman onde está quente. Gigantes gasosos se forman onde está frio. Simples, elegante, lógico. Mas então, em 1995, os astrónomos Michel Mayor e Didier Queloz descobriram algo impossível. Um planeta do tamanho de Júpiter orbitando sua estrela a uma distância menor que Mercúrio orbita o Sol. Um gigante gasoso tão perto de sua estrela que sua temperatura superficial ultrapassa 1000 graus Celsius. Um mundo que completa uma órbita em apenas 4 dias. Este planeta não deveria existir. Gigantes gasosos não podem se formar tão perto de suas estrelas. A temperatura é alta demais. A radiação é intensa demais. E, no entanto, lá estava ele. Real, inegável, impossível. E então os astrônomos começaram a encontrar mais. Dezenas deles, centenas deles, milhares deles. E de repente, a pergunta mudou. A pergunta não era mais: por que esses planetas estão tão perto de suas estrelas? A pergunta era: por que Júpiter não está perto do Sol? A resposta veio de simulações computacionais. Simulações que recriaram a formação do sistema solar bilhões de vezes, variando condições iniciais, testando diferentes cenários, procurando padrões. E o que essas simulações mostraram foi chocante. Elas mostraram que Júpiter não se formou onde está agora. Júpiter se formou muito mais longe do Sol. E então, nos primeiros milhões de anos do sistema solar, algo aconteceu. Júpiter começou a migrar para dentro, em direção ao Sol, como um gigante caindo em direção ao centro do sistema solar.
E enquanto migrava, Júpiter destruía tudo em seu caminho. Imagine o que isso significa. Imagine um objeto com 318 vezes a massa da Terra movendo-se através do sistema solar primitivo. Sua gravidade é tão intensa que distorce o espaço ao seu redor. Qualquer objeto que se aproxime é capturado, acelerado, arremessado. Planetas em formação são arrancados de suas órbitas. Alguns são jogados para fora do sistema solar, condenados a vagar pelo espaço interestelar para sempre. Outros são arremessados em direção ao Sol, onde são vaporizados pelo calor intenso. Outros ainda colidem entre si em impactos cataclísmicos que liberam energia equivalente a trilhões de bombas nucleares. E Júpiter continua avançando, implacável, destruindo mundos que nunca terão a chance de desenvolver vida, apagando possibilidades antes mesmo delas se tornarem reais. As simulações mostram que Júpiter migrou para dentro até uma distância de aproximadamente 1,5 unidades astronômicas do Sol. Isso é apenas um pouco mais longe do que a órbita atual de Marte. Júpiter estava quase onde o cinturão de asteroides está hoje. E se ele tivesse continuado, se ele tivesse migrado mais para dentro, a Terra nunca teria se formado. A região onde nosso planeta orbita teria sido completamente limpa, varrida, esterilizada pela passagem do gigante. Mas algo aconteceu, algo que salvou o sistema solar interior. Saturno se formou. Quando Saturno atingiu massa suficiente, sua gravidade começou a interagir com a gravidade de Júpiter. Os dois gigantes ficaram presos em uma ressonância orbital. Para cada duas órbitas que Júpiter completaba ao redor do Sol, Saturno completaba uma. E essa ressonância criou um efeito estranho. A migração de Júpiter para dentro parou. E então, lentamente, começou a reverter. Júpiter começou a migrar para fora, de volta para onde veio, como uma maré cósmica recuando. E essa reversão, essa grande virada, esse grand tac, salvou o sistema solar interior. Permitiu que planetas rochosos se formassem. Permitiu que a Terra existisse. Permitiu que você estivesse aqui, lendo estas palavras, 4 bilhões e meio de anos depois. Mas aqui está a parte verdadeiramente perturbadora. O Grand Tac não foi apenas um evento aleatório. Não foi apenas sorte. O Grand Tac foi uma catástrofe cósmica que, paradoxalmente, criou as condições exatas necessárias para a vida. E a evidencia está en todo lugar ao noso redor. Está na composición química da Terra. Está na estrutura do cinturón de asteroides. Está na ausencia de superterras no sistema solar interior. Cando o telescopio espacial Kepler comezou a descubrir exoplanetas aos millares, os astrónomos notaron un padrón extraño. A maioría dos sistemas planetarios ten algo que noso sistema solar non ten. Planetas con masa entre a masa da Terra e a masa de Netuno. Planetas rochosos maiores que a Terra, mas menores que os xigantes gasosos. E eses planetas son incrivelmente comuns. Mais de 50% dos sistemas planetarios coñecidos ten pelo menos unha superterra. Algúns ten varias. Mas noso sistema solar non ten nenhuma superterra. Zero. E a resposta, de acordo con as simulações do Grand Tac, é simples e aterrorizante. Nos tiñamos superterras. Varias delas. Planetas rochosos masivos orbitando entre a órbita actual de Mercurio e a órbita actual de Marte. Planetas que se formaran nos primeiros millóns de anos do sistema solar. Planetas que poderían ter desenvolvido atmosferas, océanos, talvez até vida primitiva. E então, Júpiter migrou para dentro. E todos esses planetas foram destruídos. As simulações mostram exatamente como aconteceu. Júpiter, migrando para dentro, perturbou gravitacionalmente as órbitas das superterras. As órbitas se tornaram excêntricas, instáveis. Os planetas começaram a colidir uns com os outros. Cada colisão liberava energia suficiente para vaporizar oceanos inteiros, para derreter continentes, para transformar mundos sólidos em nuvens de detritos incandescentes. E esses detritos, ainda sob a influência gravitacional de Júpiter, foram gradualmente empurrados para mais perto do Sol. Alguns caíram diretamente na estrela. Outros foram fragmentados em pedaços cada vez menores, até que tudo o que restou foi poeira.
E quando Júpiter finalmente reverteu sua migração e começou a se mover para fora, o sistema solar interior estava vazio, limpo, pronto para recomeçar. E foi exatamente isso que aconteceu. Uma segunda geração de planetas começou a se formar. Planetas menores desta vez. Planetas formados a partir do material que sobrou após a destruição. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Planetas que nunca teriam existido se a primeira geração não tivesse sido destruída. Planetas que só existem porque Júpiter matou seus predecessores. Agora pense sobre o que isso significa para a Terra. Pense sobre o que isso significa para você. Cada átomo no seu corpo veio de uma estrela que explodiu bilhões de anos atrás. Mas cada átomo no planeta sob seus pés veio de uma segunda chance, de uma reconstrução, de um sistema solar que foi destruído e renasceu. A Terra não é um planeta primordial. A Terra é um planeta de segunda geração. Um planeta que só existe porque mundos anteriores foram aniquilados. E isso levanta uma pergunta profundamente perturbadora. Quantas outras terras potenciais foram destruídas? Quantos outros mundos que poderiam ter desenvolvido vida foram apagados antes mesmo de terem a chance? Das mais de 5.000 exoplanetas descobertos até 2022, apenas uma pequena fração orbita em sistemas que se parecem com o nosso. A maioria dos sistemas tem Júpiteres quentes ou superterras em órbitas apertadas. A maioria dos sistemas não passou por um Grand Tech. E isso significa que a maioria dos sistemas não tem planetas rochosos pequenos em órbitas estáveis na zona habitável. A maioria dos sistemas não tem terras, mas a história fica ainda mais estranha. Porque Júpiter não parou de afetar a Terra depois do Grand Tech. Júpiter continua afetando a Terra todos os dias. Todos os segundos. E durante décadas, os cientistas acreditaram que esse efeito era puramente benéfico. Acreditavam que Júpiter era nosso protetor, nosso escudo cósmico. A ideia era simples e elegante. Júpiter, com sua gravidade imensa, atrai cometas e asteroides que de outra forma atingiriam a Terra. Júpiter age como um aspirador de pó cósmico, limpando o sistema solar de detritos perigosos. Esta ideia foi popularizada nos anos 90. Tornou-se parte da cultura científica. Tornou-se um fato aceito. Júpiter, o protetor. Júpiter, o guardião. Mas então, em 2008, um astrônomo chamado Jonathan Horner decidiu testar essa ideia. Decidiu executar simulações computacionais para ver se Júpiter realmente protege a Terra. E o que ele descobriu foi chocante. Júpiter não protege a Terra. Júpiter aumenta o número de impactos. As simulações de Horner mostraram algo que ninguém esperava. Sim, Júpiter captura alguns asteroides e cometas. Sim, Júpiter remove alguns objetos perigosos do sistema solar. Mas Júpiter também faz algo mais. Júpiter perturba as órbitas de objetos no cinturão de asteroides e no cinturão de Kuiper. Júpiter torna essas órbitas mais excêntricas, mais instáveis. E órbitas excêntricas significam que objetos que antes nunca chegariam perto da Terra agora cruzam a órbita terrestre. Júpiter não é um escudo. Júpiter é um canhão. Um canhão que dispara asteroides e cometas em direção ao sistema solar interior, em direção à Terra. Pense nisso. O impacto que matou os dinossauros há 66 milhões de anos. Um asteroide de aproximadamente 10 quilômetros de diâmetro atingiu a península de Yucatán, no México. A energia liberada foi equivalente a 10 bilhões de bombas de Hiroshima. A explosão criou uma cratera de 180 quilômetros de diâmetro. Lançou trilhões de toneladas de detritos na atmosfera. Bloqueou a luz do Sol por anos. Causou um inverno global que matou 75% de todas as espécies na Terra. E de onde veio esse asteroide? Das regiões externas do cinturão de asteroides, de uma região cuja órbita foi perturbada por Júpiter. Júpiter não protegeu os dinossauros, Júpiter os matou. E não foi apenas uma vez. A história geológica da Terra está repleta de impactos catastróficos. Cada um desses impactos liberou energia suficiente para alterar o clima global, para causar extinções em massa, para remodelar a biosfera,
E cada um desses impactos pode ser rastreado até perturbações orbitais causadas por Júpiter. Mas aqui está o paradoxo final, o paradoxo que mantém os cientistas acordados à noite. Esses impactos, essas catástrofes causadas por Júpiter, podem ter sido exatamente o que permitiu que a vida complexa evoluísse na Terra. Podem ter sido exatamente o que nos tornou possíveis. Vamos examinar esse paradoxo com precisão cirúrgica. Quando falamos sobre impactos de asteroides causando extinções em massa, não estamos falando sobre eventos que simplesmente matam organismos. Estamos falando sobre eventos que reestruturam completamente a biosfera, que eliminam formas de vida dominantes, que abrem nichos ecológicos, que criam oportunidades evolutivas que de outra forma nunca existiriam. E aqui está o dado crucial. Nos últimos 540 milhões de anos, a Terra passou por 5 grandes extinções em massa. 5 eventos que mataron máis de 75% de todas as especies existentes. E após cada unha desas extinções, a vida non apenas se recuperou. A vida se tornou máis complexa, máis diversificada, máis sofisticada. A extinción do Ordoviciano a 443 millóns de anos. 86% de todas as especies extintas. E o que surgiu depois? Os primeiros vertebrados terrestres. Os primeiros animais a sair dos océanos e colonizar a Terra. A extinción do Devoniano a 375 millóns de anos. 75% das especies extintas. E o que surgiu depois? As primeiras florestas, as primeiras árbores, os primeiros ecosistemas terrestres complexos. A extinción do Permiano a 252 millóns de anos. A maior extinción en masa da historia da Terra. 96% de todas as especies mariñas extintas. 70% de todas as especies terrestres extintas. E o que surgiu depois? Os dinosauros. Os primeiros mamíferos. A radiación evolutiva que eventualmente levaría aos seres humanos. A extinción do Triásico a 201 millóns de anos. 80% das especies extintas. E o que surgiu depois? A era dos dinosauros. O período de maior diversidade de répteis na historia da Terra. E, finalmente, a extinción do Cretáceo a 66 millóns de anos. 75% das especies extintas, incluindo todos os dinosauros non adiarios. E o que surgiu depois? Os mamíferos, primatas, eventualmente humanos. Você ve o padrón? Cada extinción en masa foi seguida por unha explosión de diversidade, por innovación evolutiva, por complexidade crecente. E agora ven a parte que os cientistas demoraron décadas para aceitar. Pelo menos 3 desas 5 extincións en masa poden ser directamente ligadas a impactos de asteroides. Asteroides cuyas órbitas foron perturbadas por Júpiter. Vamos examinar a evidencia máis forte que temos. A evidência que vem do impacto de Chicxulub há 66 milhões de anos. Este é o impacto mais bem estudado da história geológica. Temos a cratera. Temos as camadas de irídio depositadas globalmente. Temos os depósitos de tsunami. Temos os fósseis. Temos uma imagem quase completa do que aconteceu naquele dia. O asteroide atingiu a península de Yucatán com uma velocidade de aproximadamente 20 km por segundo. A energia do impacto foi equivalente a 100 trilhões de toneladas de TNT. A explosão vaporizou o asteroide instantaneamente. Vaporizou também milhares de quilômetros cúbicos de rocha da crosta terrestre. Criou uma bola de fogo que se expandiu por milhares de quilômetros. A temperatura na zona de impacto ultrapassou 10.000 graus Celsius. A onda de choque viajou ao redor do planeta. Causou terremotos de magnitude 10 ou superior. Desencadeou erupções vulcânicas. Criou tsunamis com ondas de mais de 100 metros de altura que varreram continentes inteiros. E então veio a fase mais mortal. Os detritos lançados na atmosfera. Trilhões de toneladas de rocha pulverizada, fuligem, enxofre. Esse material bloqueou a luz do Sol por meses, possivelmente anos. A fotossíntese parou. As plantas morreram. Os herbívoros morreram. Os carnívoros morreram. A temperatura global caiu 10 a 15 graus Celsius. E quando a poeira finalmente assentou, 75% de todas as espécies na Terra estavam extintas. Mas aqui está o detalhe crucial.
Os dinossauros não morreram porque eram fracos. Não morreram porque eram mal adaptados. Os dinossauros dominaram a Terra por 165 milhões de anos. Eles eram incrivelmente bem-sucedidos, incrivelmente diversificados. Os dinossauros morreram porque eram grandes, porque precisavam de muita comida, porque dependiam de cadeias alimentares complexas que colapsaram quando a fotossíntese parou. E os mamíferos sobreviveram não porque eram superiores. Sobreviveram porque eram pequenos. Porque podían se esconder. Porque podían sobreviver con pouca comida. Porque eran, en termos evolutivos, insignificantes. E entón, cando o mundo se recuperou, eses mamíferos insignificantes herdaron a Terra. Non porque merecían, non porque eran máis aptos, mas porque tiveron sorte, porque estaban no lugar certo no momento certo. Porque un asteroide perturbado por Júpiter eliminou a competición. Agora pense sobre o que iso significa para você, para a súa existencia. Você está aquí porque a 66 millóns de anos, un pedazo de roxa de 10 kilómetros de diámetros atingiu a Terra. Você está aquí porque ese impacto matou os dinossauros. Você está aquí porque mamíferos pequenos e insignificantes sobreviveron e eventualmente evoluíron para primatas, para hominídeos, para Homo sapiens. Você está aquí porque Júpiter perturbou a órbita de un asteroide. Mas aquí está onde a historia se torna verdadeiramente paradoxal. Porque se Júpiter non existise, ese asteroide nunca tería atingido a Terra. Os dinossauros nunca terían sido extintos. Os mamíferos nunca terían se tornado dominantes. Primatas nunca terían evoluído. Humanos nunca terían existido. Sen Júpiter, sen você. Mas ao mesmo tempo, se Júpiter non existise, a Terra tería sido atingida por muito menos asteroides ao longo de súa historia. Muito menos extinções en masa. Muito menos catástrofes. E talvez, apenas talvez, alguma outra forma de vida inteligente tería evoluído. Este é o paradoxo de Júpiter. Júpiter destrói mundos. Júpiter causa extinções. Júpiter mata. Mas Júpiter tamén cría oportunidades. Júpiter tamén permite evolución. Júpiter tamén, paradoxalmente, protege a vida ou ameazala constantemente. En 2009, un grupo de astrobiólogos liderado por John T. Horner publicou un estudo na revista Astrobiology. Eles executaron millares de simulacións computacionais de sistemas planetarios. Sistemas con Júpiteres, sistemas sen Júpiteres, sistemas con Júpiteres maiores, sistemas con Júpiteres menores. E o que eles descubriron foi estatísticamente significativo e profundamente perturbador. Sistemas sen gigantes gasosos ten moito menos impactos de asteroides en planetas terrestres. Iso é esperado. Iso faz sentido. Sen Júpiter para perturbar órbitas, menos asteroides atingen a Terra. Mas sistemas sen gigantes gasosos tamén ten moito menos diversidade biolóxica, moito menos complexidade evolutiva, moito menos probabilidade de desenvolver vida inteligente. Por qué? Porque a evolución precisa de presión. Evolución precisa de desafios. Evolución precisa de catástrofes ocasionais que eliminam formas de vida dominantes e crían oportunidades para novas formas de vida. Sen esas catástrofes, a vida estagna. A vida se torna estável. E estabilidade, paradoxalmente, é o inimigo da complexidade. Pense en un ecosistema perfeitamente estável, sen mudanças climáticas, sen impactos de asteroides, sen extinções en masa, sen pressões evolutivas. O que acontece? As espécies dominantes permanecem dominantes. Elas ocupam todos os nichos ecológicos. Elas impedem que novas espécies evoluam. Elas criam um equilíbrio que pode durar milhões de anos sem mudança significativa. E, de fato, vemos isso na história da Terra. Os períodos de maior estabilidade climática e geológica são os períodos de menor inovação evolutiva. Os períodos de maior catástrofe são os períodos de maior diversificação. A evolução não acontece gradualmente. A evolução acontece em explosões, em radiações adaptativas que seguem extinções em massa, em momentos de crise que forçam a vida a se adaptar ou morrer. E Júpiter, com sua gravidade imensa e sua capacidade de perturbar órbitas de asteroides, é o mecanismo que cria essas crises. Júpiter é o relógio cósmico que periodicamente reinicia a biosfera,
que elimina o velho e cria espaço para o novo, que mantém a evolução em movimento. Mas aqui está o que essa descoberta não prova. Esta descoberta não prova que Júpiter é necessário para a vida. Não prova que sistemas sem Júpiteres não podem desenvolver vida inteligente. Não prova que nosso sistema solar é especial ou único. O que esta descoberta prova é muito mais sutil e muito mais interessante. Esta descoberta prova que existem múltiplos caminhos para a complexidade. Prova que catástrofe pode ser criativa. Prova que destruição pode levar à inovação. Mas não prova que este é o único caminho. E, de fato, quando olhamos para os milhares de exoplanetas descobertos, vemos uma diversidade incrível de arquiteturas planetárias. Vemos sistemas com múltiplos Júpiteres, sistemas sem Júpiteres, sistemas com superterras, sistemas com planetas em órbitas impossíveis. E não sabemos ainda quais desses sistemas podem abrigar vida, quais podem desenvolver vida complexa, quais podem desenvolver vida inteligente. O que sabemos é isto. Nosso sistema solar, com seu Júpiter assassino e protetor, com sua história de catástrofes e renascimentos, com suas extinções em massa e explosões evolutivas, produziu vida inteligente. Produziu você. E isso é um dado, um fato, uma realidade inegável. Mas se este é o único caminho, ou mesmo o caminho mais provável, permanece uma questão em aberto. E aqui está onde a história de Júpiter se conecta com a busca por vida extraterrestre. Porque durante décadas, os astrônomos procuraram por sistemas planetários que se parecem com o nosso. Procuraram por Júpiteres em órbitas semelhantes à de Júpiter. Procuraram por planetas terrestres em zonas habitáveis. A lógica era simples. Se nosso sistema solar produziu vida, então sistemas semelhantes ao nosso têm maior probabilidade de produzir vida. Mas agora sabemos que nosso sistema solar é extremamente raro. Menos de 5% dos sistemas planetários conhecidos têm uma arquitetura semelhante à nossa. A maioria tem Júpiteres quentes, ou superterras, ou configurações completamente diferentes. E isso levanta uma questão profunda. Estamos procurando nos lugares errados? Estamos procurando por cópias do nosso sistema solar quando deveríamos estar procurando por algo completamente diferente? Ou talvez a raridade do noso sistema solar explique por que aínda non encontramos vida inteligente no universo. Talvez a combinación específica de eventos que levou a vida na Terra sexa tan improbável que somos, de facto, únicos. Talvez o Gran TAC, a formación de Saturno no momento exacto, a reversão da migración de Xúpiter, as extinções en masa perfeitamente cronometradas, sexan eventos tan raros que acontecen apenas unha vez en unha galaxia. Ou unha vez en un universo. Esta é a hipótese da Terra rara. A idea de que vida simples pode ser común no universo, mas vida complexa, vida inteligente, é extraordinariamente rara. E Júpiter, con seu papel duplo de destruidor e criador, pode ser a chave para entender por que somos raros. Por que estamos sozinhos? Mas há outra posibilidade. Unha posibilidade máis otimista e máis extraña. Talvez a vida encontre camiños que non podemos imaginar. Talvez sistemas en Júpiteres desenvolvan formas de vida que evolúen a través de mecanismos completamente diferentes. Talvez catástrofe non sexa o único motor da complexidade. Talvez existan formas de vida que evolúen a través de cooperación en vez de competición. A través de estabilidade en vez de crise. A través de camiños que nunca consideramos porque nunca os experimentamos. E se iso for verdade, entón a busca por vida extraterrestre precisa mudar fundamentalmente. Precisamos parar de procurar por copias da Terra. Precisamos comezar a procurar por algo diferente, algo extraño, algo que desafía nosas expectativas e nosa comprensión do que a vida pode ser. E aquí está onde a historia se torna verdadeiramente perturbadora. Porque en cuanto procuramos por vida lá fora, en cuanto apontamos nosos telescopios para estrelas distantes, estamos ignorando unha verdade fundamental sobre noso propio sistema. Júpiter non terminou de moldar noso destino. Júpiter continúa activo. Continúa perturbando órbitas. Continúa enviando asteroides en nosa direzón. E as estatísticas son claras e aterrorizantes. A cada ano, aproximadamente 500 asteroides con máis de 1 metro de diámetro entran na atmosfera terrestre. A maioría queima completamente. Algúns atinxen o solo en rexións deshabitadas. Mas algúns, estatísticamente inevitáveis, atingirán áreas poboadas.
O evento de Chelyabinsk en 2013 foi un aviso. Un asteroide de apenas 17 metros de diámetro explodiu sobre a Rusia cunha forza de 500 kilotoneladas de TNT. Máis de 1.500 persoas ficaron feridas. Janelas foron destruídas en un rayo de 100 kilómetros. E ninguén viu ese asteroide chegando. Ninguén. Por qué? Porque le veio da direzón do Sol. Porque nosos telescopios non poden observar nesa direzón. Porque temos un ponto cego cósmico. E Júpiter, con súa gravidade inmensa, continúa empurrando obxetos a través dese ponto cego. Os astrónomos estiman que existen aproximadamente 25.000 asteroides con máis de 140 metros de diámetro en órbitas que cruzan a órbita terrestre. 25.000. E coñecemos apenas cerca de 30% deles. Os outros 70% están lá fora, invisíveis, non rastreados, potencialmente en rota de colisón con a Terra. Un asteroide de 140 metros non causaría unha extinción global, mas causaría devastación regional. Se atingise unha cidade, mataría millóns. Se atingise un océano, criaría tsunamis que devastarían costas inteiras. E a probabilidade de un impacto dese tamaño nas próximas décadas non é cero. É mensurável. É real. E aquí está o detalle que mantén os cientistas da NASA acordados a noite. Non podemos facer nada a respeito. Sin, temos programas de detección de asteroides. Sin, temos planos teóricos para desviar asteroides. Sin, a misión DART en 2022 probou que podemos alterar a órbita de un asteroide a través de impacto cinético. Mas tudo isso requer uma coisa: aviso prévio. Precisamos detectar o asteroide com anos de antecedência. Precisamos calcular sua órbita com precisão. Precisamos lançar uma missão de interceptação. Precisamos de tempo. E Júpiter não nos dá tempo. As perturbações gravitacionais de Júpiter podem alterar a órbita de um asteroide em questão de meses. Um objeto que estava em uma órbita segura pode de repente se tornar uma ameaça. E quando finalmente o detectamos, pode ser tarde demais. Este é o legado de Júpiter. Este é o preço que pagamos por existir. Júpiter nos deu a vida através de catástrofes passadas. E Júpiter pode nos tirar a vida através de catástrofes futuras. Mas aqui está onde a história toma um rumo completamente inesperado. Porque em 2016, um grupo de cientistas planetários liderado por Kevin Grazier publicou um estudo que desafiou completamente nossa compreensão do papel de Júpiter. Eles executaram simulações de longo prazo. Não apenas milhões de anos, não apenas centenas de milhões de anos, bilhões de anos. Simulações que acompanharam a evolução orbital de todos os planetas do Sistema Solar desde sua formação até o futuro distante. E o que eles descobriram foi estatisticamente impossível de ignorar. Sem Júpiter, o Sistema Solar interior seria caótico, completamente caótico. As órbitas de Mercúrio, Vênus, Terra e Marte são estáveis apenas porque Júpiter existe. A gravidade de Júpiter, apesar de perturbar asteroides, também estabiliza as órbitas dos planetas terrestres através de um mecanismo chamado ressonância secular. Pense nisso como um pêndulo cósmico. As órbitas dos planetas não são círculos perfeitos, são elipses. E essas elipses mudam lentamente ao longo do tempo. A excentricidade aumenta e diminui. A inclinação orbital oscila. E essas oscilações são causadas pelas interações gravitacionais entre os planetas. Sem Júpiter, essas oscilações se tornariam caóticas. A órbita de Mercúrio poderia se tornar tão excêntrica que ele colidiria com Vênus, ou seria ejetado do Sistema Solar. A órbita de Marte poderia se tornar tão instável que ele cruzaria a órbita da Terra. E a própria Terra poderia experimentar variações climáticas tão extremas que a vida seria impossível. As simulações de Grazier mostraram isso repetidamente. Em sistemas sem gigantes gasosos, os planetas terrestres têm uma probabilidade de 50% de colisão ou ejeção dentro de 1 bilhão de anos. 50%. Uma chance em 2 de que o sistema planetário se autodestrua. Mas em sistemas com gigantes gasosos na posição certa, como Júpiter, essa probabilidade cai para menos de 5%. Os gigantes gasosos agem como âncoras gravitacionais. Eles mantêm o sistema estável. Eles impedem o caos. E aqui está o paradoxo final que ninguém esperava. Júpiter não é apenas um assassino de planetas. Júpiter não é apenas um protetor da Terra.
Júpiter é ambos, simultaneamente, paradoxalmente, inescapavelmente. Júpiter aumenta o número de impactos de asteroides, mas Júpiter também impede que a órbita da Terra se torne caótica. Júpiter causa extinções em massa, mas Júpiter também garante que a Terra permaneça na zona habitável por bilhões de anos. Júpiter mata, mas Júpiter também preserva. E não há como separar esses dois papéis. Não há como ter um sem o outro. A mesma gravidade que perturba asteroides também estabiliza órbitas planetárias. O mesmo gigante que destruiu as superterras primordiais também garante que a Terra não colida com Vênus. Este é o verdadeiro paradoxo de Júpiter. E este paradoxo tem implicações profundas para a busca por vida no universo. Porque se Júpiter é necessário para a estabilidade orbital de longo prazo, então sistemas sem gigantes gasosos não podem manter planetas terrestres em órbitas estáveis por tempo suficiente para que a vida evolua. E se Júpiter também causa extinções em massa através de impactos de asteroides, então a vida precisa ser resiliente o suficiente para sobreviver a essas catástrofes. A vida precisa de estabilidade, mas a vida também precisa de catástrofe. A vida precisa de tempo, mas a vida também precisa de pressão evolutiva. A vida precisa de um planeta estável, mas a vida também precisa de extinções em massa ocasionais para criar oportunidades para novas formas de vida. E Júpiter fornece exatamente isso. Júpiter é o mecanismo que equilibra estabilidade e catástrofe, que equilibra preservação e destruição, que equilibra ordem e caos. Mas aqui está a pergunta que ninguém consegue responder. Este equilíbrio é único? Ou existem outros mecanismos, em outros sistemas planetários, que fornecem o mesmo equilíbrio através de meios completamente diferentes? E aqui está onde os dados se tornam verdadeiramente estranhos. Em 2019, astrônomos descobriram um sistema planetário ao redor de uma estrela chamada TOIN 700. Este sistema tem 7 planetas, todos rochosos, todos em órbitas extremamente apertadas. O planeta mais interno completa uma órbita em menos de um dia. O planeta mais externo completa uma órbita em 19 dias. E não há gigantes gasosos. Nenhum. Zero. De acordo com tudo o que sabemos sobre estabilidade orbital, este sistema deveria ser caótico. Os planetas deveriam estar colidindo uns com os outros, deveriam estar sendo ejetados, deveriam estar em órbitas instáveis. Mas não estão. O sistema TOIN 700 é perfeitamente estável. As órbitas são ressonantes. Cada planeta está em uma ressonância exata com seus vizinhos. E essa ressonância mantém um sistema estável, sem a necessidade de um gigante gasoso. Como isso é possível? Ninguém sabe. As simulações não conseguem reproduzir essa estabilidade. A teoria não consegue explicar como esse sistema se formou. E, no entanto, ele existe. Ele é real. Ele desafia nossa compreensão de como sistemas planetários funcionam. E TOI 700 não é o único. Existem dezenas de sistemas semelhantes. Sistemas sem gigantes gasosos. Sistemas com múltiplos planetas terrestres em órbitas ressonantes. Sistemas que não deveriam existir de acordo com nossa teoria, mas existem. E isso significa que nosso modelo de formação planetária está incompleto. Significa que existem mecanismos que não entendemos. Significa que a história de Júpiter, por mais fascinante que seja, é apenas uma história entre muitas. Mas aqui está o que torna isso verdadeiramente perturbador. Se sistemas sem Júpiteres podem ser estáveis, então talvez esses sistemas sejam melhores para a vida do que o nosso. Talvez a ausência de extinções em massa causadas por impactos de asteroides permita que a vida evolua de forma mais gradual, mais previsível, mais complexa. Talvez Júpiter não seja um requisito para a vida. Talvez Júpiter seja um obstáculo que a vida na Terra teve que superar. E se isso for verdade, então a busca por vida extraterrestre precisa mudar fundamentalmente. Precisamos parar de procurar por sistemas que se parecem com o nosso. Precisamos começar a procurar por sistemas que são diferentes. Porque talvez a vida não precise de um protetor assassino. Talvez a vida precise apenas de tempo e estabilidade. E uma estrela que não varie muito, e um planeta na zona habitável. E talvez isso seja tudo. Mas há um problema com essa linha de raciocínio.
Um problema que os cientistas demoraram anos para reconhecer. Um problema que desafia a própria ideia de que podemos entender a vida através da física e da química. O problema é este: não sabemos o que é vida. Parece uma afirmação absurda. Obviamente sabemos o que é vida. Vida é algo que se reproduz, que metaboliza, que evolui, que responde a estímulos, que mantém homeostase. Mas essas são apenas características da vida como a conhecemos. Da vida baseada em carbono, da vida que usa água como solvente, da vida que evoluiu na Terra sob condições específicas. E se a vida em outros planetas for fundamentalmente diferente? E se a vida não precisar de água? E se a vida não precisar de carbono? E se a vida não precisar se reproduzir da maneira que entendemos reprodução? Em 2010, a NASA anunciou a descoberta de uma bactéria chamada GFAJ-1. Esta bactéria, encontrada no Lago Mono, na Califórnia, parecia ser capaz de incorporar arsênio em seu DNA no lugar de fósforo. Arsênio, um elemento que é tóxico para praticamente todas as formas de vida conhecidas. O anúncio foi sensacional. A NASA chamou isso de descoberta que expandia a definição de vida. Mas então outros cientistas tentaram replicar os resultados. E não conseguiram. Estudos subsequentes mostraram que GFAJ-1 não incorporava arsênio em seu DNA. A bactéria simplesmente tolerava altos níveis de arsênio, mas ainda usava fósforo. A descoberta foi desacreditada. Mas a pergunta permaneceu. Por que assumimos que a vida precisa de fósforo? Por que assumimos que a vida precisa de carbono? Por que assumimos que a vida precisa de água? A resposta honesta é: porque é a única vida que conhecemos. Temos uma amostra de um único planeta, um único tipo de vida, e estamos tentando extrapolar a partir dessa amostra de para todo o universo. É como se um peixe no fundo do oceano tentasse entender o que é um ecossistema baseado apenas em sua experiência no fundo do mar. O peixe nunca viu uma floresta, nunca viu um deserto, nunca viu um pássaro ou um mamífero terrestre. E, no entanto, o peixe tenta criar uma teoria geral de ecossistemas baseada apenas no que conhece. Nós somos esse peixe. E Júpiter é parte do nosso oceano. E estamos tentando entender se outros oceanos precisam de seus próprios Júpiteres. Mas talvez a pergunta esteja errada. Talvez não devêssemos perguntar se outros sistemas precisam de Júpiteres. Talvez devêssemos perguntar: o que mais é possível? E aqui está onde a ciência encontra seus limites, onde os dados terminam e a especulação começa. Onde a física se torna filosofia. Porque a verdade é que não sabemos. Não sabemos se Júpiter é necessário. Não sabemos se Júpiter é benéfico. Não sabemos se Júpiter é um acidente cósmico que aconteceu de funcionar para nós, ou se Júpiter é uma característica fundamental de sistemas planetários que podem abrigar vida. Tudo o que sabemos é isto. Júpiter existe. A Terra existe, você existe, e de alguma forma a través de uma cadeia de eventos que incluiu destruição de planetas, extinções em massa, impactos de asteroides e bilhões de anos de evolução, o universo produziu algo capaz de olhar para trás e perguntar: por quê? Esta é a verdade que a ciência esconde. Não porque os cientistas sejam desonestos, não porque haja uma conspiração, mas porque a verdade é desconfortável. A verdade é que não temos respostas. A verdade é que quanto mais aprendemos sobre Júpiter, mais percebemos o quão pouco entendemos sobre nosso próprio sistema, sobre nossa própria existência, sobre nossa própria improbabilidade. Júpiter é um paradoxo, um assassino e um protetor, um destruidor e um criador, uma ameaça e uma salvaguarda. E não há como resolver esse paradoxo. Não há como separar os papéis. Não há como ter um sem o outro. E talvez isso seja verdade para toda a existência. Talvez a vida sempre exija esse equilíbrio impossível entre ordem e caos, entre estabilidade e catástrofe, entre preservação e destruição. Talvez não possamos existir sem ameaças. Talvez não possamos evoluir sem pressão. Talvez não possamos nos tornar complexos sem crises ocasionais que forçam a mudança. E se isso for verdade, então Júpiter não é apenas um planeta. Júpiter é um princípio. Um princípio que governa não apenas nosso sistema solar, mas talvez todo o universo. O princípio de que criação requer destruição, que vida requer morte,
que existencia requer risco. E você, lendo estas palavras, é a prova viva desse princípio. Você existe porque mundos foram destruídos. Você existe porque espécies foram extintas. Você existe porque o universo é violento e caótico e imprevisível. E talvez isso seja a coisa mais bela e mais aterrorizante sobre a existência. Que não há segurança, que não há garantias, que a qualquer momento um asteroide perturbado por Júpiter pode terminar tudo. Mas também significa que cada momento importa. Cada segundo de existência é improvável. Cada respiração é um milagre estatístico. Cada pensamento é o resultado de bilhões de anos de eventos cósmicos que poderiam ter acontecido de forma diferente, mas não aconteceram. Mas existe um limite para essa verdade. Um limite que os cientistas raramente admitem em público. Um limite que define não apenas o que sabemos sobre Júpiter, mas o que podemos saber sobre qualquer sistema planetário no universo. Este limite não é tecnológico. Não é uma questão de construir telescópios maiores ou computadores mais rápidos. Este limite é fundamental. É uma barreira imposta pela própria natureza da realidade física. E aqui está o que esse limite significa. Nunca poderemos observar diretamente a formação de um sistema planetário do início ao fim. Nunca. A formação de um sistema planetário leva milhões de anos, dezenas de milhões de anos. A vida humana dura décadas. A civilização humana existe há apenas alguns milhares de anos. A ciência moderna existe há apenas alguns séculos. Não temos tempo suficiente para assistir a um único sistema planetário se formar. Não temos tempo suficiente para ver um Júpiter migrar para dentro e depois para fora. Não temos tempo suficiente para observar um Grand Tech acontecendo em tempo real. Tudo o que temos são instantâneos, fotografias congeladas de sistemas em diferentes estágios de desenvolvimento. Um sistema aqui com um disco protoplanetário, um sistema ali com planetas jovens, um sistema mais distante com planetas maduros. E a partir desses instantâneos, tentamos reconstruir a história completa. Tentamos criar um filme a partir de fotografias aleatórias. Tentamos entender um processo de milhões de anos a partir de observações que duram, na melhor das hipóteses, algumas décadas. É como tentar entender a vida humana observando 100 pessoas diferentes por um único dia. Você vê um bebê, você vê uma criança, você vê um adolescente, você vê um adulto, você vê um idoso. E a partir dessas observações, você tenta reconstruir todo o processo de envelhecimento humano. Você pode fazer suposições razoáveis, pode criar modelos, pode executar simulações, mas nunca pode ter certeza absoluta de que seu modelo está correto, porque nunca observou uma única pessoa envelhecer do nascimento até a morte. Nós estamos na mesma situação com sistemas planetários. Temos modelos, temos simulações, temos teorias elegantes e matematicamente consistentes, mas não temos observações diretas de longo prazo. E isso significa que tudo o que sabemos sobre Júpiter, tudo o que sabemos sobre o Grand Tech, tudo o que sabemos sobre migração planetária é baseado em inferências, em deduções, em reconstruções a partir de evidências indiretas. E evidências indiretas podem ser enganosas. Em 2016, astrônomos observaram um sistema planetário jovem ao redor de uma estrela chamada H Tauri. Este sistema está a apenas 450 anos-luz de distância. É jovem, tem apenas 1 milhão de anos. Ainda está em processo de formação. E quando os astrônomos apontaram o Atacama Large Millimeter Array, o telescópio de rádio mais poderoso do mundo, para H Tauri, eles viram algo que não deveria existir. Lacunas no disco protoplanetário, lacunas perfeitamente definidas. Lacunas que indicavam a presença de planetas massivos já formados. Mas de acordo com todos os modelos de formação planetária, planetas massivos não deveriam existir em um sistema tão jovem. Não deveriam ter tido tempo suficiente para se formar. O processo de acreção deveria levar pelo menos 10 milhões de anos. Não 1 milhão. E, no entanto, lá estavam eles. Planetas que não deveriam existir, em um sistema que desafiava todos os modelos. Os astrônomos ficaram perplexos. Alguns sugeriram que os modelos estavam errados. Outros sugeriram que H Tauri era uma exceção. Outros ainda sugeriram que as lacunas não eram causadas por planetas, mas por algum outro processo que não entendíamos. Até hoje, 7 anos depois, não há consenso.
Não há explicação aceita. HL Tauri permanece um mistério. E HL Tauri não é o único. Existem dezenas de sistemas jovens que mostram características que não deveriam existir de acordo com nossos modelos. Planetas que se formaram rápido demais. Discos que desapareceram cedo demais. Órbitas que são estáveis demais. Cada uma dessas observações é uma rachadura no edifício da teoria. Uma sugestão de que nossos modelos, por mais sofisticados que sejam, estão perdendo algo fundamental. E se nossos modelos estão errados sobre a formação planetária, então talvez estejam errados sobre Júpiter. Talvez estejam errados sobre o Grand Tech. Talvez estejam errados sobre tudo. Mas aqui está o que torna isso verdadeiramente perturbador. Não temos como saber. Não podemos viajar de volta no tempo 4,5 bilhões de anos para observar o sistema solar se formando. Não podemos executar experimentos controlados com sistemas planetários reais. Não podemos testar nossas teorias da maneira que testamos teorias em outras áreas da ciência. Tudo o que podemos fazer é observar, e inferir, e esperar que nossas inferências estejam corretas. E isso nos leva a uma pergunta profundamente desconfortável. Quanto do que acreditamos saber sobre Júpiter é realmente conhecimento? E quanto é apenas especulação sofisticada? Vamos ser completamente honestos sobre o que realmente sabemos. Sabemos que Júpiter existe. Isso é um fato observável. Podemos ver Júpiter, podemos medir sua massa, podemos medir sua órbita, podemos enviar sondas para estudá-lo de perto. Sabemos que Júpiter tem uma gravidade imensa. Isso é física básica. Massa cria gravidade. Júpiter tem muita massa. Portanto, Júpiter tem muita gravidade. Sabemos que a gravidade de Júpiter afeta outros objetos no sistema solar. Podemos observar isso diretamente. Podemos ver como cometas mudam de órbita quando passam perto de Júpiter. Podemos calcular essas perturbações com precisão extraordinária. Sabemos que o sistema solar tem uma estrutura específica. Planetas rochosos pequenos, perto do Sol, gigantes gasosos mais distantes, um cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, um cinturão de Kuiper, além de Netuno. Esses são fatos, observações diretas, dados que podemos medir e verificar. Mas aqui está o que não sabemos com certeza absoluta. Não sabemos se o Grand Tech realmente aconteceu. Temos evidências indiretas. Temos simulações que sugerem que aconteceu. Temos uma estrutura do sistema solar que é consistente com o Grand Tech. Mas não temos observação direta. Não temos prova definitiva. Não sabemos se Júpiter destruiu superterras no sistema solar interior. Temos modelos que sugerem isso. Temos a ausência de superterras como evidência circunstancial. Mas não temos os destroços. Não temos os restos desses planetas hipotéticos. Não sabemos se Júpiter aumenta ou diminui o número de impactos de asteroides na Terra. Temos simulações que mostram ambos os efeitos. Temos debates acalorados entre cientistas que interpretam os mesmos dados de maneiras diferentes. Mas não temos uma resposta definitiva. Não sabemos se sistemas sem Júpiteres podem desenvolver vida complexa. Temos uma amostra de um único sistema com vida. E esse sistema tem um Júpiter. Mas correlação não é causalidade. Não podemos concluir que Júpiter é necessário baseada em uma única amostra. E aqui está a parte mais difícil de admitir. Não sabemos se algum dia saberemos. Porque o problema não é apenas que não temos dados suficientes. O problema é que alguns tipos de dados podem ser fundamentalmente impossíveis de obter. Considere esta questão. ¿Júpiter protege ou ameaça a Terra? Para responder a esa pregunta definitivamente, precisaríamos executar un experimento. Precisaríamos criar dois sistemas solares idénticos. En un colocaríamos un Júpiter, no outro, non. E entón observaríamos ambos os sistemas por billóns de anos para ver cual desenvolve vida complexa. Obviamente, iso é imposible. Non podemos criar sistemas solares. Non podemos executar experimentos controlados en escala cósmica. Non podemos observar por billóns de anos. Entón, en vez diso, executamos simulações computacionais. Criamos modelos matemáticos do sistema solar. Adicionamos ou removemos Júpiter virtualmente e observamos o que acontece nas simulações. Mas simulações son apenas tan boas quanto os modelos en que se baseian. E os modelos son apenas tan bons quanto nosa comprensión da física. E aquí está o problema. Nosa comprensión da física é incompleta.
Sabemos que a mecânica newtoniana funciona ben para a maioría das situações no sistema solar. Sabemos que a relatividade geral é necesaria para situações de alta gravidade. Sabemos que a mecánica cuántica goberna o comportamento de partículas subatómicas. Mas non temos unha teoría unificada que conecte tudo iso. Non temos unha teoría cuántica da gravidade. Non entendemos completamente como a gravidade funciona en escalas moito pequenas ou moito grandes. E iso significa que nosas simulações, por máis sofisticadas que sexan, están facendo aproximações. Están ignorando efeitos que poden ser pequenos, mas que ao longo de bilhões de anos podense acumular e se tornar significativos. É como tentar prever o clima daqui a 100 anos. Podemos facer modelos, podemos executar simulações, mas pequenas incertezas nas condições iniciais se amplifican ao longo do tempo. E, eventualmente, as previsões se tornan inúteis. Sistemas planetarios são caóticos, no sentido matemático preciso da palavra. Pequenas mudanças nas condições iniciais levam a resultados completamente diferentes ao longo de milhões de anos. E isso significa que mesmo que nossos modelos fossem perfeitos, mesmo que nossa física fosse completa, ainda não poderíamos prever com certeza absoluta o que aconteceria em um sistema planetário ao longo de bilhões de anos. Há um limite fundamental para o que podemos saber. Um limite imposto não pela tecnologia, mas pela própria natureza da realidade. E esse limite é profundamente desconfortável para os cientistas. Porque a ciência é construída sobre a ideia de que podemos entender o universo, que podemos descobrir leis, que podemos fazer previsões, que podemos saber. Mas e se houver coisas que não podemos saber? E se houver perguntas que não têm respostas definitivas? E se o universo for fundamentalmente mais estranho e mais complexo do que nossa capacidade de compreendê-lo? Em 2020, um grupo de astrofísicos publicou um artigo na revista Nature Astronomy. O título era direto: Limites fundamentais na previsibilidade de sistemas planetários. O artigo apresentava uma análise matemática rigorosa mostrando que, devido à natureza caótica da dinâmica orbital, existe um horizonte de previsibilidade além do qual nenhuma simulação, não importa quão precisa, pode prever o estado de um sistema planetário. Para o sistema solar, esse horizonte é de aproximadamente 100 milhões de anos. Isso significa que podemos executar simulações que prevêem razoavelmente bem o que acontecerá no sistema solar nos próximos 100 milhões de anos. Mas, além disso, as incertezas se tornam tão grandes que as previsões se tornam essencialmente aleatórias. E o sistema solar tem 4 bilhões e 600 milhões de anos. Isso significa que 46 horizontes de previsibilidade já passaram. 46 períodos durante os quais pequenas incertezas se amplificaram e mudaram completamente a trajetória do sistema. E isso significa que qualquer tentativa de reconstruir exatamente como o sistema solar se formou, exatamente como Júpiter migrou, exatamente quais planetas foram destruídos, é fundamentalmente limitada. Podemos fazer reconstruções plausíveis. Podemos criar cenários consistentes com as evidências, mas não podemos ter certeza absoluta. E aqui está onde isso se torna pessoal. Onde isso afeta não apenas nossa compreensão de Júpiter, mas nossa compreensão de nós mesmos. Porque se não podemos saber com certeza como o sistema solar se formou, então não podemos saber com certeza por que existimos. Não podemos saber se nossa existência foi inevitável ou incrivelmente improvável. Não podemos saber se somos o resultado de leis físicas fundamentais ou de uma cadeia de acidentes cósmicos. E isso é profundamente desconfortável. Porque queremos acreditar que nossa existência tem significado, que há uma razão para estarmos aqui, que não somos apenas um acidente aleatório em um universo indiferente. Mas a ciência não pode nos dar essa certeza. A ciência pode nos dizer como as coisas funcionam. Pode nos dizer quais processos físicos levaram à formação da Terra. Pode nos dizer como a vida evoluiu. Mas não pode nos dizer por quê. E quando se trata de Júpiter, a ciência nos diz algo ainda mais estranho. Nos diz que Júpiter é simultaneamente essencial e perigoso, protetor e assassino, criador e destruidor. E não há como resolver esse paradoxo dentro da estrutura da ciência. Porque o paradoxo não é um problema científico, é um problema filosófico. Mas antes de mergulharmos na filosofia, há um último experimento que precisamos discutir.
Um experimento que está acontecendo agora. Um experimento que pode, finalmente, nos dar algumas respostas sobre Júpiter. Em agosto de 2011, a NASA lançou a sonda Juno. Destino: Júpiter. Juno não é uma sonda comum. Juno foi projetada especificamente para responder perguntas fundamentais sobre a estrutura interna de Júpiter, sobre sua composição, Sobre seu campo magnético, sobre como ele se formou. A sonda chegou a Júpiter em julho de 2016 e, desde então, tem orbitado o planeta gigante, mergulhando periodicamente através de sua atmosfera superior, medindo, analisando, coletando dados. E os dados que Juno está enviando de volta são estranhos, mais estranhos do que qualquer um esperava. Júpiter tem um núcleo. Isso era esperado. Todos os modelos de formação planetária prevêem que gigantes gasosos têm núcleos rochosos ou metálicos. Mas o núcleo de Júpiter não é sólido. Não é uma esfera definida de rocha e metal. É difuso, espalhado, misturado com as camadas superiores de hidrogênio e hélio. Isso não deveria ser possível. Rocha e metal são mais densos que hidrogênio e hélio. Deveriam afundar. Deveriam formar um núcleo compacto no centro do planeta. Mas não é isso que Juno está observando. Juno está observando algo que parece mais com um núcleo parcialmente dissolvido. Como se algo tivesse perturbado a estrutura interna de Júpiter. Como se algo tivesse misturado as camadas que deveriam estar separadas. E a explicação mais provável, de acordo com os cientistas que analisam os dados de Juno, é uma colisão. Em algum momento no passado distante, Júpiter colidiu com outro planeta. Um planeta massivo, talvez 10 vezes a massa da Terra. E essa colisão foi tão violenta que perturbou a estrutura interna de Júpiter. Misturou o núcleo com as camadas superiores. Criou a estrutura difusa que Juno está observando agora. Mas aqui está o que torna isso verdadeiramente perturbador. Se Júpiter colidiu com outro planeta, então o Grand Tech pode ter sido ainda mais violento do que pensávamos. Pode ter envolvido não apenas migração orbital, mas colisões planetárias em escala que mal podemos imaginar. E se Júpiter colidiu com um planeta de 10 massas terrestres, o que aconteceu com os destroços? Para onde foram? Foram ejetados do Sistema Solar? Caíram no Sol? Formaram alguns dos planetas terrestres que vemos hoje? Não sabemos. Os dados de Juno nos dão uma pista, uma sugestão de que algo violento aconteceu, mas não nos dão a história completa. E talvez nunca tenhamos a história completa, porque a colisão aconteceu há bilhões de anos. As evidências foram apagadas pelo tempo, pelo reprocessamento geológico, pela dinâmica orbital que misturou e redistribuiu material por todo o Sistema Solar. Tudo o que temos são fragmentos, pistas, sugestões de uma história violenta e caótica que moldou o Sistema Solar e tornou nossa existência possível. E aqui está onde chegamos ao limite absoluto do conhecimento científico, onde os dados terminam e a interpretação começa, onde a física se torna filosofia. Porque podemos medir a massa de Júpiter, podemos medir sua composição, podemos medir seu campo magnético, podemos até detectar evidências de uma colisão antiga, mas não podemos medir significado, não podemos medir propósito, não podemos medir se Júpiter é bom ou mal para a vida na Terra. Essas não são questões científicas, são questões filosóficas. E a ciência, por mais poderosa que seja, não pode respondê-las. Então, o que fazemos com essa incerteza? Como vivemos sabendo que nunca teremos respostas definitivas para algumas das perguntas mais importantes sobre nossa existência? Alguns cientistas argumentam que devemos aceitar a incerteza, que devemos abraçar o fato de que o universo é mais complexo do que podemos entender completamente, que devemos continuar fazendo perguntas, mesmo sabendo que algumas perguntas podem não ter respostas. Outros argumentam que devemos focar no que podemos saber, que devemos construir modelos melhores, executar simulações mais precisas, coletar mais dados e, gradualmente, ao longo de décadas e séculos, reduzir a incerteza. Mas há uma terceira perspectiva. Uma perspectiva que reconhece que a incerteza não é uma falha da ciência. A incerteza é uma característica fundamental da realidade. O universo não é uma máquina determinística onde tudo pode ser previsto se tivermos informação suficiente. O universo é caótico, probabilístico,
fundamentalmente imprevisível em escalas de tempo longas. E isso não é uma limitação. Isso é uma característica. Porque se o universo fosse completamente determinístico, se tudo pudesse ser previsto, então não haveria espaço para novidade. Não haveria espaço para criatividade. Não haveria espaço para a vida. A vida requer incerteza. A vida requer possibilidade. A vida requer um universo onde o futuro não está completamente determinado pelo passado. E Júpiter, com seu papel paradoxal de destruidor e criador, é a personificação perfeita dessa incerteza. Júpiter torna o futuro imprevisível. Júpiter cria possibilidades. Júpiter mantém o sistema solar em um estado de equilíbrio dinâmico, onde a mudança é sempre possível. E talvez isso seja exatamente o que a vida precisa. Não certeza, não estabilidade absoluta, mas um equilíbrio delicado entre ordem e caos, entre previsibilidade e surpresa, entre preservação e transformação. Júpiter não é um protetor. Júpiter não é um assassino. Júpiter é o mecanismo que mantém o sistema solar vivo, que mantém a possibilidade aberta, que garante que o futuro nunca é completamente determinado. E você, existindo neste momento, lendo estas palavras, é a prova de que esse mecanismo funciona. Você é a prova de que incerteza pode levar à complexidade, que caos pode levar à ordem, que destruição pode levar à criação. Mas há uma última pergunta que precisamos enfrentar. Uma pergunta que vai além de Júpiter, além do sistema solar, além da ciência. Se nossa existência depende de uma cadeia tão improvável de eventos, se dependemos de um equilíbrio tão delicado entre forças destrutivas e criativas, se dependemos de um gigante gasoso que simultaneamente nos protege e nos ameaça, então o que isso significa para o futuro? O que acontece quando esse equilíbrio é perturbado? O que acontece quando a próxima extinção em massa chega? O que acontece quando o próximo asteroide perturbado por Júpiter cruza a órbita da Terra? E mais importante, o que fazemos com esse conhecimento? Esta é a pergunta que define nossa era. Porque pela primeira vez na história da humanidade, temos a capacidade de detectar asteroides que podem atingir a Terra. Temos a capacidade de calcular suas órbitas. Temos a capacidade de prever, com décadas de antecedência, se um impacto catastrófico está chegando. Mas ter conhecimento não é o mesmo que ter poder. Em 2022, a NASA executou um experimento sem precedentes. A missão DART. O objetivo era simples: atingir um asteroide com uma espaçonave e mudar sua órbita. O alvo era Dimorphos, uma pequena lua orbitando o asteroide Didymos. Dimorphos tem aproximadamente 160 metros de diâmetro. Não é grande o suficiente para causar uma extinção global se atingisse a Terra, mas é grande o suficiente para destruir uma cidade inteira. Em setembro de 2022, a espaçonave DART, viajando a mais de 22 mil quilômetros por hora, colidiu com Dimorphos. A colisão foi filmada, transmitida ao vivo, assistida por milhões de pessoas ao redor do mundo. E funcionou. A órbita de Dimorphos mudou. Não muito. Apenas alguns minutos no período orbital, mas o suficiente para provar que é possível. Que podemos, se detectarmos um asteroide perigoso com antecedência suficiente, mudar sua trajetória. Salvar a Terra de um impacto catastrófico. Mas aqui está o problema. Dimorphos não estava em rota de colisão com a Terra. Era um alvo de teste. Um asteroide inofensivo escolhido especificamente porque não representava nenhum perigo. E mesmo assim, levou anos de planejamento, centenas de milhões de dólares, a colaboração de agências espaciais de múltiplos países e uma quantidade imensa de sorte, porque o espaço é vasto. Os asteroides são pequenos e a maioria deles não sabemos que existem. Estima-se que existam aproximadamente 25.000 asteroides com mais de 140 metros de diâmetro em órbitas que cruzam a órbita da Terra. 25.000. E até 2023, catalogamos apenas cerca de 40% deles. Isso significa que existem aproximadamente 15.000 asteroides potencialmente perigosos que ainda não descobrimos. 15.000 objetos, cada um capaz de matar milhões de pessoas, orbitando o Sol em trajetórias que não conhecemos. E muitos desses asteroides estão lá por causa de Júpiter. Júpiter perturbou suas órbitas. Júpiter os empurrou para o sistema solar interior.
Júpiter os transformou de objetos inofensivos no cinturão de asteroides em projéteis cósmicos apontados para a Terra. E não há nada que possamos fazer sobre isso. Podemos detectar asteroides, podemos calcular suas órbitas, podemos talvez desviar alguns deles se tivermos aviso suficiente. Mas não podemos parar Júpiter de perturbar novas órbitas. Não podemos desligar o mecanismo que continuamente alimenta novos asteroides no sistema solar interior. Júpiter vai continuar fazendo o que sempre fez, perturbando órbitas, criando ameaças, mantendo o sistema solar em um estado de fluxo constante. E nós, vivendo na Terra, estamos presos nesse sistema, beneficiários de sua proteção acidental, vítimas de sua violência inevitável. Mas aqui está onde a história se torna verdadeiramente filosófica, onde transcende a ciência e entra no reino da existência humana. Porque saber que Júpiter pode nos matar a qualquer momento não muda nada sobre como vivemos nossas vidas. Você acorda de manhã, toma café, vai trabalhar, conversa com amigos, faz planos para o futuro, e em nenhum momento você pensa: hoje pode ser o dia em que um asteroide perturbado por Júpiter atinge a Terra e termina tudo. Porque viver com essa consciência constante seria paralisante. Seria impossível. E então fazemos o que os humanos sempre fizeram. Ignoramos a ameaça. Focamos no imediato. Vivemos como se o futuro fosse garantido, mesmo sabendo que não é. Esta é a condição humana. Existir em um universo que é fundamentalmente indiferente à nossa sobrevivência. Construir significado em um cosmos que não tem significado inerente. Criar ordem em um sistema governado pelo caos. E Júpiter é o símbolo perfeito dessa condição. Júpiter não se importa se vivemos ou morremos. Júpiter não tem intenções. Júpiter não é bom ou mau. Júpiter simplesmente é. Uma massa de hidrogênio e hélio orbitando o Sol, seguindo as leis da física, perturbando órbitas porque é isso que objetos massivos fazem. E nós, observando Júpiter através de telescópios, tentando entender seu papel em nossa existência, estamos fazendo algo que o universo não faz. Estamos atribuindo significado. Estamos criando narrativas. Estamos tentando encontrar propósito em processos físicos que não têm propósito. Mas talvez isso não seja uma fraqueza. Talvez isso seja exatamente o que nos torna humanos. Porque a ciência pode nos dizer como Júpiter se formou. Pode nos dizer como Júpiter afeta o sistema solar. Pode nos dizer a probabilidade de um impacto catastrófico nos próximos 100 anos. Mas a ciência não pode nos dizer o que fazer com essa informação. Não pode nos dizer se devemos ter medo ou esperança. Não pode nos dizer se nossa existência é preciosa porque é improvável ou sem sentido porque é acidental. Essas são questões que cada pessoa precisa responder por si mesma. E aqui está onde chegamos ao verdadeiro limite do conhecimento. Não o limite da ciência. Não o limite da tecnologia. Mas o limite da compreensão humana. Porque mesmo que entendêssemos perfeitamente como Júpiter se formou, mesmo que pudéssemos prever exatamente quando o próximo asteroide perigoso cruzaria a órbita da Terra, mesmo que tivéssemos a tecnologia para desviar qualquer ameaça, ainda restariam perguntas que não podemos responder. Por que existe algo em vez de nada? Por que as leis da física são do jeito que são? Por que o universo permite a existencia de estruturas complexas como planetas, estrelas, vida, consciencia? Estas non son questões científicas, son questões filosóficas, questões que tocan os fundamentos da existencia. E Júpiter, paradoxalmente, nos forza a confrontar esas questões. Porque Júpiter nos mostra que nosa existencia depende dun equilibrio imposível, que estamos aquí non porque o universo foi proxetado para nós, mas porque sobrevivemos a unha serie de catástrofes cósmicas que poderían facilmente ternos destruído. Júpiter nos mostra que non somos especiais, que somos apenas un resultado posível de procesos físicos cegos, que poderíamos facilmente non ter existido. Mas ao mesmo tempo, Júpiter nos mostra que somos incrivelmente improbáveis, que a cadeia de eventos que levou a nosa existencia é tan complexa, tan delicada, tan dependente de coincidencias específicas que tal vez sejamos únicos no universo. E non sabemos cual desas perspectivas é verdadeira. Tal vez a vida seja común. Tal vez existan trillóns de planetas con vida no universo. Tal vez Júpiter seja apenas un entre incontáveis gigantes gasosos que desempeñan papéis semellantes en incontáveis sistemas planetarios. Ou tal vez sejamos únicos.
Talvez a combinação específica de eventos que levou a vida na Terra seja tão rara que acontece apenas uma vez em uma galáxia, ou uma vez em um universo. E não há como saber, porque temos uma amostra de um único planeta com vida, um único sistema planetário que conhecemos intimamente, um único exemplo de como a vida pode surgir. E tentar extrapolar a partir de uma amostra de um para todo o universo é estatisticamente absurdo. Mas é tudo o que temos. Então fazemos o melhor que podemos. Construímos telescópios maiores. Descobrimos máis exoplanetas. Procuramos por sinais de vida en outros mundos. Executamos simulações. Desenvolvemos teorías. Testamos hipóteses. E lentamente, ao longo de décadas e séculos, expandimos nosa comprensión. Mas há coisas que talvez nunca saibamos. Talvez nunca saibamos exactamente como o sistema solar se formou. Porque o caos orbital apaga a informação. Porque pequenas incertezas se amplificam ao longo de bilhões de anos. Porque o passado distante está fundamentalmente além de nossa capacidade de reconstruir com certeza absoluta. Talvez nunca saibamos se Júpiter é necessário para a vida, porque não temos outros exemplos para comparar. Porque não podemos executar experimentos controlados com sistemas planetários. Porque a escala de tempo é longa demais e as variáveis são numerosas demais. Talvez nunca saibamos se estamos sozinhos no universo, porque o universo é vasto demais, porque as distâncias são grandes demais, porque talvez a vida inteligente seja tão rara que as civilizações nunca se encontram antes de se extinguirem. E talvez isso seja aceitável. Talvez não precisemos de todas as respostas. Talvez a busca por compreensão seja mais importante que a compreensão em si. Talvez o ato de fazer perguntas, de explorar, de tentar entender nosso lugar no cosmos, seja o que nos define como espécie. Porque aqui está o que sabemos com certeza. Somos parte do universo que se tornou consciente de si mesmo. Somos átomos forjados em estrelas que morreram bilhões de anos atrás. Somos o resultado de processos físicos que operaram por quase 14 bilhões de anos. Somos a evolução da matéria de simples para complexa, de inerte para viva, de inconsciente para consciente. E agora, pela primeira vez na história do universo, pelo menos neste canto dele, a matéria pode olhar para trás e perguntar: como cheguei aqui? Júpiter não pode fazer essa pergunta. Júpiter não sabe que existe. Júpiter não se importa com seu papel na história do sistema solar. Mas você pode. Você sabe. Você se importa. E isso é extraordinário. Porque significa que o universo não é apenas física. Não é apenas partículas seguindo leis. Não é apenas matéria e energia distribuídas pelo espaço-tempo. O universo também é significado, também é consciência, também é a capacidade de fazer perguntas e buscar respostas. E essa capacidade existe porque Júpiter perturbou órbitas, porque asteroides atingiram a Terra, porque extinções em massa criaram oportunidades para novas formas de vida, porque uma cadeia improvável de eventos levou a primatas bípedes com cérebros grandes o suficiente para contemplar o cosmos. Você é o resultado de catástrofes. Você é o resultado de destruição. Você é o resultado de bilhões de anos de violência cósmica. Mas você também é o resultado de criação, de complexidade emergente, de ordem surgindo do caos. E não há contradição nisso, porque criação e destruição não são opostos, são aspectos do mesmo processo. São as duas faces de Júpiter, e talvez isso seja verdade para toda a existência. Talvez não possamos ter um sem o outro. Talvez a vida sempre exija esse equilíbrio impossível entre preservação e transformação, entre estabilidade e mudança, entre ordem e caos. Júpiter mantém esse equilíbrio, não intencionalmente, não porque foi projetado para isso, mas porque é isso que objetos massivos fazem em sistemas planetários. Eles perturbam, eles estabilizam, eles criam e destroem simultaneamente. E nós, vivendo na sombra de Júpiter, somos os beneficiários e as vítimas desse processo. Mas aqui está a parte mais estranha de todas, a parte que nenhuma quantidade de ciência pode explicar completamente. Nós sabemos disso. Sabemos que Júpiter pode nos matar. Sabemos que nossa existência é improvável. Sabemos que o universo é indiferente. Sabemos que tudo o que construímos, tudo o que amamos, tudo o que somos, pode ser destruído a qualquer momento por forças além de nosso controle. E ainda assim, continuamos. Ainda construímos,
ainda amamos, ainda criamos significado. Porque talvez o significado não precise ser eterno para ser real. Talvez o significado não precise ser cósmico para ser importante. Talvez o significado seja algo que criamos, não algo que descobrimos. E se isso for verdade, então Júpiter não pode tirar isso de nós. Júpiter pode destruir nossos corpos, pode destruir nosso planeta, pode terminar a história da vida na Terra. Mas não pode destruir o fato de que existimos. Não pode apagar o fato de que, por um breve momento na história do universo, a matéria se organizou de tal forma que pôde contemplar sua própria existência. E talvez isso seja suficiente. Lembra como começamos? Com uma pergunta simples. Júpiter protege a Terra ou mata planetas? E agora, depois de explorar a ciência, a história, os dados, as simulações, chegamos a uma resposta que não é uma resposta. Júpiter faz ambos. Júpiter é ambos. E não há como separar esses papéis. Mas talvez a pergunta estivesse errada desde o início. Talvez não devêssemos perguntar se Júpiter é bom ou mau. Talvez devêssemos perguntar: o que Júpiter nos ensina sobre a natureza da existência? E a resposta é esta: a existência é paradoxal. A existência requer opostos. A existência não pode ser reduzida a categorias simples de bom e mau, protetor e assassino, ordem e caos. A existência é tudo isso simultaneamente. E Júpiter, orbitando o Sol há bilhões de anos, perturbando órbitas, criando e destruindo, é a personificação perfeita desse paradoxo. Você existe porque Júpiter destruiu mundos. Você existe porque Júpiter estabilizou órbitas. Você existe porque o universo é violento e criativo ao mesmo tempo. E talvez a verdade que a ciência esconde não seja uma conspiração, não seja uma informação suprimida. Talvez a verdade que a ciência esconde seja simplesmente esta: não há respostas simples. Não há heróis e vilões cósmicos. Não há protetores puros ou assassinos puros. Há apenas processos físicos operando em escalas que mal podemos compreender, criando resultados que são simultaneamente maravilhosos e aterrorizantes. E nós, pequenos seres conscientes em um pequeno planeta orbitando uma estrela comum, tentamos dar sentido a tudo isso. Tentamos encontrar padrões. Tentamos criar narrativas. Tentamos entender nosso lugar nesse cosmos vasto e indiferente. E talvez nunca entendamos completamente. Talvez sempre haja mistérios além de nossa compreensão. Talvez sempre haja perguntas sem respostas. Mas talvez isso seja exatamente o que torna a existência preciosa. Não a certeza, não o conhecimento completo, mas a busca, a exploração, a capacidade de olhar para Júpiter e perguntar: o que você significa para mim? E Júpiter, silencioso e imenso, continua sua órbita, indiferente às nossas perguntas, indiferente às nossas esperanças e medos, simplesmente existindo, simplesmente sendo. E talvez isso seja a lição final, que o universo não nos deve respostas, que o universo não foi feito para nós, que somos apenas uma possibilidade entre incontáveis possibilidades, que nossa existência é simultaneamente insignificante e preciosa. Insignificante porque somos pequenos, porque somos temporários, porque o universo continuará existindo muito depois de termos desaparecido. Mas preciosa porque somos conscientes, porque podemos fazer perguntas, porque podemos, por um breve momento, iluminar uma pequena parte do cosmos com compreensão. E talvez isso seja tudo o que podemos pedir. Não eternidade, não certeza, não proteção contra todas as ameaças. Apenas este momento, esta consciência, esta capacidade de olhar para o céu noturno, ver Júpiter brilhando entre as estrelas e perguntar: qual é a sua história? E qual é a minha? Porque no final essas histórias estão entrelaçadas. Você não pode contar a história da Terra sem contar a história de Júpiter. Você não pode contar a história da vida sem contar a história de extinções. Você não pode contar a história da criação sem contar a história da destruição. São a mesma história. A história de um universo que permite a existência de estruturas complexas. A história de matéria se organizando em padrões cada vez mais intrincados. A história de como, contra todas as probabilidades, o cosmos produziu algo capaz de contemplar o próprio cosmos. E você, lendo estas palavras, é parte dessa história. Não um observador passivo, mas um participante ativo.
Um pedaço do universo que se tornou consciente de si mesmo. Júpiter não sabe que você existe, mas você sabe que Júpiter existe. E essa assimetria é tudo. Porque significa que você tem algo que Júpiter nunca terá. Não massa, não poder gravitacional, não a capacidade de perturbar órbitas ou destruir mundos, mas a capacidade de entender, de questionar, de criar significado onde não há significado inerente. E talvez, no final, isso seja mais poderoso que qualquer força física. Porque forças físicas apenas movem matéria. Mas consciência transforma matéria em significado. E significado, por mais efêmero que seja, por mais subjetivo que seja, é a única coisa no universo que realmente importa. Porque sem consciência para observá-lo, o universo seria apenas partículas em movimento. Apenas campos de força interagindo. Apenas processos físicos operando sem testemunhas. Mas com consciência, o universo se torna algo mais. Torna-se uma história. Torna-se uma jornada. Torna-se uma pergunta esperando por uma resposta. E Júpiter, protetor e assassino, criador e destruidor, é parte dessa pergunta. Uma pergunta que talvez nunca seja completamente respondida, mas que vale a pena fazer. Porque fazer a pergunta é o que nos torna humanos. E talvez isso seja a verdade final que a ciência esconde. Não porque os cientistas sejam desonestos, mas porque a verdade é simples demais para ser satisfatória. A verdade é que não sabemos. Não sabemos por que existimos. Não sabemos se estamos sozinhos. Não sabemos se Júpiter é necessário ou acidental. Não sabemos se nossa existência tem propósito ou é apenas um acidente cósmico. Tudo o que sabemos é que existimos, agora, neste momento, neste planeta. Sob a influência gravitacional de um gigante gasoso que pode nos proteger ou nos destruir. E talvez isso seja suficiente. Não certeza, não respostas definitivas, mas a consciência de que somos parte de algo maior. Algo antigo. Algo que começou há quase 14 bilhões de anos e continua se desenrolando. E você, pequeno e temporário, é parte dessa história. Não um espectador, mas um participante. Um pedaço do universo que acordou e perguntou: por quê? E o universo, através de Júpiter, através de asteroides, através de extinções e renascimentos, através de bilhões de anos de